Paz, família, uma Páscoa com chuva, então vai ser um tempo de muitas colheitas. Dona Mirani botou uma toalhinha para mim, que coisa linda. Daqui a uns anos vão botar uma fraldinha. E perfumada, viu, gente? Dona Mirani não existe. O amor que ela tem por fofinho transborda de vez em quando, cai um pouquinho em mim. Aleluia! Que bom que a gente está aqui, que alegria. Hoje de manhã teve batismo, né? Vocês já viram as fotos, já passou as fotos, né? Que hoje eu estou aqui, estou com os netos. A gente voltou de Buíque hoje de manhã, 3 horas de viagem com as crianças. Mas foi a primeira vez que a gente fez missão com os netos. E que alegria foi poder a gente perpetuar isso, né? O que a gente fazia com os filhos, a gente já está fazendo com os netos. E foi ontem uma conferência de mulheres lá. Foi tão poderoso, tantos milagres, tantas coisas Deus fez. Mulheres de vários lugares. E elas já estão se organizando para fazer um ônibus para vir para cá. Para o dia 24 e 25. Nossa, gente, tem sido assim gratificante a gente ver como Deus está movendo esse encontro de mulheres ressignificar. Se você é daqui ainda e não abençoou alguém, ou ainda não comprou o seu, eu quero convidar você, porque vai ser realmente um marco, vai ser um marco no nosso Nordeste. Eu não digo que é um marco em Recife, eu digo que essa conferência é para o Nordeste, é para a mulher nordestina. É um presente que Deus está dando, não é por causa de ninguém, não é por causa de fama, de seguidores, mas é por causa da visão da conferência, é por causa do chamado que essa conferência carrega, é por causa disso que eu estou feliz. E vai ser muito poderoso, porque no dia 26, doutora Ilma Cunha vai estar aqui também ministrando para as famílias. Então a gente vai ter sexta e sábado mulheres e no domingo toda a família. Doutora Ilma, Deus deu muita graça e favor a ela com chaves espiritual para restauração de famílias. Restauração também como a gente como indivíduo e restauração da gente como relacionamento familiar. Então vai ser um presente de Deus esses dias e a gente está entrando no mês de maio, né? A gente está se despedindo do mês de abril. E entrando nesse mês de maio, que tem tantas bênçãos e tantas coisas maravilhosas para acontecer. Ai, cadê? Oba, Eric está aí. Então, nós vamos adorar um pouco, aquietar o nosso coração, para que o Espírito de Deus venha falar conosco essa noite. Nós estamos aqui por causa dele. A única razão de estarmos aqui, meu amado, não é bater um cartão religioso, não é cumprir uma agenda, mas é buscar a Ele, é entender os tempos, discernir os tempos, aquietar nosso coração diante dEle. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus, obrigada. Obrigada por tanto. Se erigiu, dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida
Espírito de Deus, nós te amamos. Nós amamos, Senhor, a Ti, a Tua presença. Aonde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Amado Jesus, obrigada, Jesus, por essa cruz. Onde nós estaríamos se não houvesse uma cruz? Onde estaríamos se não houvesse um domingo de ressurreição? Onde estaríamos se não fosse o Teu amor tão grande por nós? Que amor é esse? Que amor é esse que passou por cima dos nossos pecados? Que amor é esse que nos amou antes de sabermos que um dia poderíamos Te amar? Nós Te aborrecíamos, Senhor, nós não queríamos a Tua presença. Nós não queríamos gastar nossa vida contigo. Tu não eras importante para nós, mas Tu já nos amava. Oh, Senhor, obrigada porque com amor eterno Tu nos amaste. Por isso, com benignidade Tu nos atraíste. Obrigada por tão grande amor que venceu o inferno, que venceu o nosso pecado, que venceu a nossa distância, a nossa frieza. Obrigada, Jesus. Essa noite é Tua. Esse domingo é Teu. Não só esse domingo, mas todos os domingos em nossas vidas. É para Ti, por Ti. São todas as coisas. Quão insondáveis são os Teus pensamentos. Quão maravilhosos são os Teus caminhos. Que um dia abraçou um pecador como eu. Que um dia abraçou um pecador. Sem olhar a lama que nos encontrávamos. Tu nos amaste. Nos ensina a amar como Tu amas. Vem, Jesus, reina nesse lugar. Reina todos os dias nessa casa. Reina em nossos corações. Reina, Jesus. Amado Jesus, és bem-vindo. Tens total liberdade de agir. Podes fazer o que Tu quiseres. Ainda que o nosso homem exterior esteja se gastando todos os dias, o nosso homem interior se renova. O nosso homem interior está pronto. O nosso homem interior está com sede e fome de Ti. Ainda que tudo em nossa volta esteja se desgastando, há um homem interior que aguarda e anseia a estar contigo, meu Senhor. Jesus, Tu és a doce poesia. Tu és o conforto para os dias de dor. Tu és alegria no amanhecer. Tu és o amado da nossa alma. Queremos quebrar o nosso vaso de alabastro aos Teus pés. Queremos enxugar com os nossos cabelos. Jesus, Tu mereces toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és aquele que era. Tu és aquele que é. E Tu és aquele que há de vir. Porque somos a Tua igreja. Essa noite nós vamos falar principados e potestades. Nós vamos nos posicionar como igreja gloriosa e vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelas festas bíblicas. E de todas as festas, a mais linda é a Páscoa. Por que a Páscoa é a mais linda? Porque se não tivesse a Páscoa, não teria nenhuma outra festa. Então a Páscoa é a primeira festa, é a festa que abre o ano, é a festa do mês de Abibe, é a festa da primavera, é a festa da colheita, é a festa da filiação, é a festa da graça,
É a festa onde o Senhor manifestou justiça, onde Ele nos justificou, onde estávamos, né? Antes de descobrir esse amor maravilhoso que nos alcançou. E tudo isso é por causa da Páscoa. É por causa da Páscoa que você vem para a igreja no domingo. Senão você estava indo na igreja dia de sábado. Porque os judeus, eles guardam o sábado, né? E é engraçado porque eles trabalham e descansam no sábado. Nós descansamos no domingo, já entramos na semana no descanso do Senhor. Então, por causa da ressurreição de Jesus, o livro de Atos passa a celebrar os encontros no domingo. E é muito lindo porque resta um descanso para o povo de Deus. Jesus é o nosso descanso. Enquanto os judeus guardavam o sábado para descansar, eles guardavam um dia da semana para o descanso. Nós não, nós descansamos numa pessoa, que é Jesus. Então é totalmente diferente, porque quando você vai para a lei judaica, você vai cumprir a lei, descansando no sábado. Mas quando você encontra Jesus, você está descansado nele, porque ele não convidou: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, em Cristo nós descansamos e podemos viver uma semana de vitória. Então, nosso primeiro dia da semana é o domingo. Então a gente já começa descansado, porque a gente já descansou em Jesus. Então o descanso saiu de um dia e passou a ser uma pessoa. Por isso que Hebreus 4 diz que resta um descanso para o povo de Deus. Então o descanso é Jesus, esse lugar de descanso, esse lugar onde você pode soltar as bagagens, aliviar as bagagens, onde você pode verdadeiramente confiar que Ele vai fazer. Então isso é maravilhoso. Então o domingo, ele começa numa Páscoa e não parou mais até hoje. Hoje você está aqui por causa do domingo de Páscoa de 2024 anos atrás. Aquele domingo de Páscoa marcou a história e marca a minha e a sua todo domingo. Por isso que todo domingo é dia de ressurreição, porque nós estamos comemorando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos fazendo isso em memória dele. Nós estamos lembrando que Deus forrou uma mesa para o seu povo no deserto. Havia uma mesa dessa no deserto para o seu povo. Não faltou nem um dia sequer uma mesa posta no deserto. Havia provisão no deserto para o povo de Deus. Também foi numa mesa que Jesus celebrou a última Páscoa. E desde esse dia ele está em jejum de vinho, porque ele está esperando para tomar vinho comigo e com você na mesa de banquete do Cordeiro. Ele está esperando para a gente fazer isso junto, nas bodas do Cordeiro. É por isso que é tão importante que o nosso nome esteja no livro da vida, para que a gente possa participar nessa mesa de banquete que já está sendo preparado para mim e para você. Talvez você ache que demore, mas Pedro diz assim: alguns dizem que estão demorando, mas não pensem que está demorando, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos para vocês. Então, na verdade, a gente está no ano 2024, para Deus é como se fosse 2 dias. Então, não está demorando. Para nós é porque a nossa concepção de tempo é diferente. E Ele está dando tempo para que os que são dele se arrependam e voltem para o caminho. Ele está dando uma chance, porque a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Não tem coisa mais linda do que a Páscoa. A Páscoa é a celebração que a misericórdia triunfou sobre o juízo. Eu não tinha como pagar meu pecado, era muito grande. Eu não tinha como pagar essa dívida, era maior. É como sentar num restaurante francês, pedir o melhor prato, pedir a melhor bebida, pedir sobremesa, comer, e depois aquela conta enorme, você olha e diz: eu não tenho condições de pagar isso. Como é que eu sentei nesse restaurante francês? Como é que eu bebi dessa bebida, comi dessa comida? E agora o que é que eu vou fazer? E aí Jesus chega e senta com você, olha nos seus olhos e diz: está satisfeito? Ah, Senhor, eu estou, mas agora eu estou preocupado porque eu não tenho como pagar a conta. E Ele vai olhar com aquele olho de amor dele e vai dizer: pode descansar, porque eu já acertei essa conta desse jantar.
Andar com Jesus é assim. Ele acertou a conta do jantar. Só que não foi a conta do jantar. Essa conta era dívida. Essa conta era prisão. Essa conta era o que o inimigo todos os dias mostrava para mim e você. Todos os dias o inimigo mostrava uma lista dos nossos pecados, dos nossos erros, e não parava por aí. Ele mostrava também os erros da nossa família, da nossa linhagem. Ele lembrava as coisas do meu tataravô, do meu bisavô, do meu avô, dos meus pais, e ele estava mostrando: olha aqui que essa família não presta, olha aqui que vocês realmente não têm jeito. Estava sempre trazendo a cada enfermidade, a cada luta, a cada dor, a cada situação que não se resolve. Havia um escrito de dívida que era contrário a nós. Mas como diz lá em Colossenses, Jesus pegou essa lista de dívidas. Da mesma forma que ele vai nesse restaurante e diz: pode comer que a conta está paga. Ele está dizendo a mim e a você hoje: pode viver, porque a conta já foi paga. Ele já rasgou o escrito de dívida que era contrário a mim e a você, e pagou. Eu amo quando a Bíblia fala sobre Colossenses 2, porque diz que na antiguidade os judeus, na porta da casa deles tinha dívida. Todo mundo que tinha dívida ficava na porta da casa. Não era no Serasa. Hoje é no Serasa. Hoje é no cartório com títulos protestados. Antigamente era na porta da casa. Então ficava ali. Você acordava de manhã, abria a porta da sua casa, já olhava quanto você devia. Todo mundo que passava na sua casa via o escrito de dívida. Nossa, aquele judeu está quebrando, né? Que chegue logo o Shemitah ou Jubileu, porque está cheio de problema. Mas aí acontecia que algum amigo judeu, né, era costume deles, pegava aquela dívida, pagava e riscava. O outro vinha, pagava e riscava. E isso era pagar o escrito de dívida. Então, quando Jesus foi na cruz, quando Paulo está dizendo isso para a igreja de Colossos, na verdade Paulo está dizendo que Jesus foi esse irmão, esse amigo, que não só pagou uma conta, mas pagou todas e arrancou a dívida que estava pendurado na porta da nossa casa. Que coisa linda, que cuidado, você saber que hoje você está aqui nessa igreja, você está aqui nessa noite, porque não há dívida nenhuma mais sobre a sua família, ou só se você quiser. Se você não aceitar o que ele fez por você, ele remiu você. No termo jurídico, remir o bem é você livrar o bem da hipoteca, é você livrar o bem do fiador, é você livrar o bem da imposição de dívida que aquele bem está. Aí você diz: não, esse bem já foi remido. O que eu estou dizendo? Esse bem está livre, esse bem está solto, não está embaraçado com coisa alguma. Você foi remido, você não está embaraçado com coisa alguma, se você aceitar o sacrifício vicário de Jesus por você. Porque na verdade ele foi na cruz só para isso, para você ser livre. Porque é o que a Bíblia nos diz: se o Filho vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa linda, que coisa poderosa, eu poder cada dia da minha vida ter a certeza que está pago, ter a certeza que o bem foi remido, ter a certeza que ele não só me remiu, mas ele também me justificou. Por quê? Porque depois de remir o bem, você pode ficar com o histórico da pessoa, você pode ficar com o histórico daquele bem. Esse bem já foi alienado, esse bem já foi hipotecado, está lá. Mas Jesus não parou aí. Ele não só remiu, ele queria limpar a ficha completamente. Por isso que a Bíblia diz que além dele ter nos remido, ele também nos justificou. Ele se tornou justiça por nós. Por isso que ele nos justificou na cruz do Calvário. Ele tinha que ir para a cruz para justificar a mim e a você. Então não só tirou a gente da alienação, mas também nos justificou. Também limpou nosso nome. Também ele arrancou, ele tirou. Como tirou? Uma coisa que foi tirada é uma coisa que não pode mais voltar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Jesus tem poder para tirar
Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Ele não só remiu, ele não só justificou, ele não só tirou, mas ele também deu futuro. Ele também cuidou do nosso futuro. Porque algumas pessoas às vezes até saem das drogas. Algumas pessoas até saem da prostituição. Algumas pessoas até saem da mentira. Mas elas saem se arrastando. Elas saem, sabe, parece que o estigma continuou lá. Parece que o banho não foi tão bem tomado. Parece que a coisa não foi tão liberto. Está um pouco do velho homem lá. Mas Jesus não faz isso. Jesus deu um banho na gente de sangue. Por isso que o sangue foi derramado. Porque o meu sangue estava em perigo. O sangue da minha linhagem não era dos melhores. O sangue da minha linhagem tinha marcas de iniquidade. Mas sabe o que Jesus fez? Quando ele foi na cruz do Calvário, ele derramou o sangue da nova aliança. E ele rompeu a antiga aliança. E o sangue dele nos lavou. O sangue dele nos deu um banho. Por isso, de vez em quando, é muito bom a gente ficar perto da cruz e lembrar daquele sangue derramado que nos justificou, que nos limpou, que nos remiu e que nos lavou. O sangue dele nos lavou. E ele nos colocou dentro da família dele. Porque ele era o unigênito. Ele era filho único. Já pensou você filho único? Toda a geleia é sua. Todos os iogurtes são seus. Todos os polenguinhos são seus. Todos os M&M's são seus. Quando você é filho único, tudo que seu pai e sua mãe compra é seu. Né? Eu tive a alegria de ser filha única de mulher. Então eu tinha algumas regalias que meus irmãos não tinham. Meus 2 irmãos tinham algumas coisas, mas eu tinha outras especiais. Porque eu era filha única de mulher. Eu tinha coisas específicas que eram só minhas. Por exemplo, eu tinha um quarto só para mim. Meus irmãos tinham que dividir. Eu tinha mais bonecas, porque eu era filha única de mulher. Por eu ser a neta única da minha avó, de 11 filhos que minha avó teve, foi ela que me estragou, tá? Fofinho que lute. De 11 filhos que minha avó teve, ela teve uma única neta mulher, filha de mulher. Eu. As irmãs da minha mãe, todas cheias de filhos homens. Então, quando eu chegava na casa da minha avó, tudo era de Cristinha. O copo de Cristinha, a cama de Cristinha, o cobertor de Cristinha, a Bíblia de Cristinha. Isso é regalia de quem é único. Jesus também tinha essa regalia. Jesus estava na eternidade. Jesus tinha toda a regalia de ser um filho unigênito. Ele estava na realeza. Ele estava vivendo a plenitude da realeza, reinando. Mas sabe, ele abriu mão disso. Ele abriu mão de ser unigênito, para se tornar primogênito dentre muitos irmãos. Ele abriu mão da regalia para que eu e você experimentássemos também do M&M, para que a gente também provasse do polenguinho, para que a gente também provasse das coisas que ele estava provando. Então ele abriu mão para que eu e você tivéssemos também uma experiência de realeza. E ele continua procurando os dentre muitos irmãos. Eu cheguei, você também chegou. Mas onde estão os nossos irmãos? Onde estão os nossos irmãos dessa Páscoa? Onde estão nossos irmãos que estão espalhados no mundo, nesse exato momento nas drogas, nesse exato momento pensando no suicídio, na depressão, no medo? Cadê nossos irmãos? Porque quando ele abriu mão de sua glória e nos convidou para essa glória, ele também espera que a gente faça o mesmo. Ele não quer que você seja como Cristinha, abusada, que se contentou de ser só dela as coisas. Ele quer que você participe aos seus irmãos da vida que você encontrou. Ele espera que você faça isso todos os dias, no prédio, no trabalho, na faculdade, na caminhada, na academia, aonde você estiver. Você já fez aquela pergunta? Aonde está o meu irmão perdido? Só quem já perdeu um irmão sabe como é triste perder um irmão que ama. Você voltar para casa, encontrar a cama dele forrada, o sapato dele no chão, as camisas penduradas no guarda-roupa, mas nunca mais ele vai calçar aqueles sapatos.
Ele vai vestir aquelas camisas. Você não tem mais ele para ligar no aniversário. Você não tem mais ele para você escutar as coisas que ele lhe dizia. Porque ele não está mais aqui. Quem já perdeu um irmão sabe como dói perder um irmão. E quando a gente perde um irmão, a gente descobre que a gente não pode perder mais nenhum outro irmão. A gente descobre que há uma urgência de buscar onde está o meu irmão perdido. Onde está o meu irmão, Senhor? Onde está o meu irmão? Sabe, quando a gente entra nos lugares, há um irmão seu perdido ali. E ele não vai acertar o caminho até que você diga a ele que é o caminho. Até que você diga o que foi que Jesus fez por você. Nós não precisamos dizer muitas coisas teológicas. A única coisa que nós precisamos é dizer quem nós éramos e o que Jesus fez por nós. Nos colocou dentro da família. Ele nos colocou dentro da família. Em Efésios diz que agora nós somos da família de Deus. Meu Deus. Ele nos colocou, Ele nos dá esperança. E Ele cuidou de muito mais. Ele não só queria cuidar de mim e de você, no que nós somos aqui na terra. Ele estava cuidando também da nossa eternidade. Porque a eternidade vai durar muito tempo. Vai durar todo o tempo. Ok, você pode fazer o que você quiser com a sua história aqui. Você pode fazer suas escolhas. Você, se quiser, pode não abraçar essa verdade. Você, se quiser, pode abraçar pela metade essa verdade. O problema de abraçar as coisas pela metade é que nós nunca vamos ter também de Deus as coisas inteiras. Nós também vamos ter tudo pela metade. Você sempre tem o que você abraça. Se você abraça tudo, você vai ter tudo. Eu amo a história, e eu acho que essa história combina muito com a Páscoa. Quem já escutou me perdoe, mas quem não escutou vai lá. Havia uma história de um homem muito rico, um homem cheio de bens materiais, e que o seu filho foi para a guerra, e o filho dele morreu na guerra, e ele decidiu fazer um leilão beneficente com tudo que o filho dele tinha deixado. E ele começa a abrir o leilão, e ele começa a oferecer as coisas naquele leilão. E ele ofereceu o quadro do filho dele, a pintura, e ninguém comprou aquele quadro, ninguém deu o valor. E ele começou a oferecer as outras coisas, e as pessoas foram comprando o carro, a moto, foi comprando. Mas havia uma pessoa lá atrás que levantou o braço e disse: eu vou ficar com o quadro. E o pai se levanta e diz: vendido tudo para este homem que comprou o quadro. As pessoas que estavam interessadas na moto, no carro, em todos os bens materiais daquele jovem que tinha partido tão cedo na guerra, disseram: injustiça, nós já demos o lance e queremos levar o que demos o lance. O pai disse: os bens são meus e são do meu filho. Quem leva o quadro, leva tudo. E perguntaram por quê? Ele fez: porque o quadro é do meu filho. E quem leva o filho, leva tudo. Nós não estamos levando tudo também? Levando o Filho de Deus? Estamos levando a nossa história na terra. Estamos levando a nossa história na eternidade. Jesus não só resolveu o nosso problema aqui na terra com o diabo. Jesus não só resolveu a nossa dívida com o diabo. Jesus não só resolveu nossos problemas com o arqui-inimigo, com o rufião do jardim, com o adversário das nossas almas, com o Satanás, com o inimigo. Não, Ele não só resolveu a nossa questão com Ele, Ele resolveu a nossa questão depois dele. Porque quando o Satanás estiver encerrado no lago de fogo de enxofre, e tudo já estiver decidido no vale da decisão, quando tudo já estiver encerrado e acabado, para você não acabou. Para você é só o começo. Quem disse que você começou? Você só está treinando para entrar na melhor parte da sua vida. A melhor história ainda não é essa. É por isso que as histórias daqui, elas são passageiras. Nós temos dias maravilhosos, mas acabam.
Nós temos dias incríveis, emocionantes, o dia do casamento, o dia do batismo, como foi hoje, os dias de culto, os dias de viagens, todos os dias são maravilhosos como esse, mas eles acabam. Eu acho que é por isso que meu celular vive tão cheio de fotos e nunca há espaço, porque é uma forma de eu guardar um momento e levar comigo. Momento da família reunida, dos filhos na mesa, dos netos brincando e sorrindo. Eu vou acumulando na minha memória do meu celular. Não seria uma tentativa minha de perpetuar aquele momento com fotos? Mas as fotos também acabam. O celular é roubado, a memória fica muito cheia, as coisas acontecem e as fotos a gente nem revela mais. Cadê o tempo que a gente tinha fotos reveladas, pregadas em álbuns? Nós não temos mais. Estão todas ali. Por um segundo antes batíamos 12, 24 ou 36 poses. Agora nós fazemos tantas fotos. Olhamos, ajeitamos, construímos, desconstruímos. Nós temos um grande volume de fotos. Mas eu percebo que às vezes nós não temos um grande volume de momentos. Às vezes nós estamos tão preocupados com a foto que esquecemos o momento. Estamos tão preocupados em registrar para guardar e permanecer que nós não celebramos como deveríamos celebrar. E eu creio que é por isso que nós enchemos nosso celular numa tentativa de perpetuar aquele momento. Mas a eternidade não é assim. O que Jesus está fazendo por mim e por você não é só sobre a nossa história aqui na terra, mas é que quando tudo enfim findar, com Ele só vai começar. Nós vamos começar na eternidade, que vai durar uma eternidade, que vai durar todo o resto da sua eternidade. Jesus também resolveu a sua eternidade. Como pode alguém entrar na minha vida e resolver o meu passado, resolver o meu presente e ainda garantir o meu futuro? É por isso que ele diz: eu vou selar vocês com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, outro nome jurídico. Outro nome jurídico, que é a garantia do que está por vir. Sabe a transação que a gente faz no cartório de penhor? Quando alguém dá uma parcela do bem que ela quer comprar, do bem que ela quer adquirir, a gente diz que ele já foi dado uma garantia que aquela pessoa vai pagar o resto. Porque se ela não tivesse boas intenções de trazer o resto, ela não teria dado a entrada. Então a garantia, o penhor, é um sinal que eu estou interessado e que eu vou cumprir com o resto. Jesus fez isso. Ele deu o Espírito Santo como penhor. Ele nos selou como garantia que Ele vai voltar para completar o resto. Ele já fez a ressurreição. A ressurreição resolveu o meu passado. Verdadeiramente eu precisava. A cruz é um checkmate no diabo sobre o meu passado, porque o diabo nunca achou que o Filho de Deus ia morrer numa cruz. Esperava uma revolução militar, esperava o chão se abrir. Calma, o Deus que abriu o mar, que afogou Faraó e seus cavaleiros, 600 carros de ferro, o Deus que sustentou o povo no deserto com água, coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, o Deus que resolveu a guerra de Josué, segurando o sol em Ajalon, o Deus que levantou Débora, Gideão, Sansão, o Deus que sustentou Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. É claro que Ele vai fazer alguma coisa estrondosa. É claro que Ele vai abrir os portões de Jerusalém. Ele vai pegar o Império Romano e vai sucumbir. Deus vai fazer algo e vai dar uma lição. Era isso que o diabo esperava. Era isso que os discípulos esperavam. Era isso que os amigos de Jesus esperavam. Era isso que os judeus esperavam. Mas não foi assim que Deus agiu. Deus agiu de uma forma que ninguém entendeu. Deus fez o que ninguém esperava. Deus cravou o seu filho na cruz para que hoje você fosse filho. Aleluia!
Ele pegou todo mundo de calça curta. Ninguém esperava. Deus, tu és poderoso, estrondoso, maravilhoso, onipotente, onisciente. Tu vais fazer. E Deus fez. Mas não fez como esperava. Não estaria você hoje nessa Páscoa um pouco frustrado com Deus também, esperando que Deus já tivesse agido na sua vida? Talvez essa Páscoa seja um checkmate de Deus para mim e para você. Talvez essa Páscoa sejamos como Pedro, negando Jesus, arrancando a orelha de guarda-malco, tentando resolver na força do nosso braço, indo para a casa de Herodes, soltando uns palavrões para tentar compensar a nossa frustração, porque na verdade nós esperaríamos que Deus trouxesse os reféns que estão na faixa de Gaza, os ruivinhos, por favor, primeiro. Nós esperávamos que Deus acabasse com Hamas, esperávamos que não tivesse tido Covid, esperávamos que ninguém tivesse com veias entupidas, com celulite ou espinhas. Esperávamos tantas coisas, milagres. Esperávamos que Deus tivesse feito. E nós estamos mais uma vez na Páscoa. E Deus está nos dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Não estaria Deus mais uma vez numa Páscoa surpreendendo o seu povo? Ou você está pensando em caminhar para Emaús? Ou você estaria como Pedro, dizendo: basta, não dá esse negócio para mim de ser apóstolo, eu vou pescar. Pedro resolveu pescar. Os dois amigos, que provavelmente é Lucas e outro, foram para Emaús. Eu acho que a Páscoa não é só um dia para a gente lembrar o que Deus fez no Egito e em Jerusalém, mas é também um dia para lembrar o que o Senhor está fazendo hoje, para que a gente possa olhar também e dar uma breve pincelada nas nossas vidas e perceber que o nosso maior ministério aqui na terra não é Deus abrir o mar vermelho para mim e para você, não é Deus desentupir minhas veias, não é Deus me dar uma garganta nova, nem um olho recuperado, mas eu entender e buscar onde está o meu irmão perdido. A maior lição da Páscoa é sobre o amor. Foi o amor que levou Jesus na cruz. Foi o amor que Ele tem tão grande por mim e por você, que Ele decidiu ir para cruz e enfrentar Satanás do que ir para a eternidade sem mim e sem você. Se não fosse a entrega dele, nós nunca saberíamos o que é a eternidade. E talvez você diga: mas eu não sei, mas eu tenho um insight. Eu tenho de vez em quando uns relampiais, momentos que eu estou vivendo e digo: opa, eu já vivi isso, como pode? Estou vivendo de novo. Olho uma pessoa e digo: eu acho que eu já te conheço. Eu acho que eu já te vi. Uma saudade de não sei quem, de não sei aonde, que eu não sei de onde aparece. Às 18 horas a minha angústia cresce, meu coração aperta e eu penso: aonde eu estou com saudade? Está tudo bem, está tudo em ordem, tudo em casa, todos bem, comeram o pão, estão felizes. Mas há uma saudade de não sei o que, de não sei aonde. Os melhores momentos sempre está faltando alguma coisa. Por mais que eu me alegre hoje, amanhã o carro perde o cheiro de novo. Amanhã a viagem que foi maravilhosa, férias incríveis, quando eu volto depois de uma semana já nem lembro muito delas. Parece que o efeito passa assim que o momento passa. Você casa, lua de mel, apaixonado, faz amor 52 dias seguidos, depois você lembra: tenho que pagar contas. Graças a Deus que é assim, senão a gente não criava os filhos. Se a gente vivesse numa lua de mel, os meninos iam morrer de inanição. Ninguém pagaria conta de luz, de condomínio. Mas depois da festa de casamento tem condomínio para pagar. Você vai descobrir que casar é maravilhoso, mas vai descobrir uma gaveta cheia de contas para resolver.
Você quer filhos até que você descubra a quantidade de fraldas que você vai gastar. Você já calculou o que você vai gastar de escola, de plano de saúde, se você quiser fazer, de bens para a criança brincar, alfabetização, lápis de cor, de cera, folhas para desenhar, Lego para ficar inteligente, futebol, bonecas, curso de inglês. Nós vamos desistindo. A vida é assim. Você quer casar e descobre que homens têm cueca. Como ninguém falou sobre isso? Pasta de dente estourada no meio, toalha molhada. Ninguém conta essas coisas. E nós vamos levando nossa vida assim, com tantas coisas, que você vai descobrindo que os momentos melhores que sejam, eles também têm um fim. Por melhor que seja a memória, sempre vai ter algo difícil quando algo muito bom acontece com você. E se você não tiver maturidade, você não vai saber lidar com as situações. Mas andar com Jesus é exatamente o contrário. Ele faz com que a gente olhe para a eternidade. Ele faz com que a nossa caminhada tenha sentido. Não pelo que estamos vivendo, não pelo que estamos comendo, não pelo que estamos viajando, mas porque estamos olhando para um lugar que é logo ali, Canaã. É a certeza de que para onde eu vou. É a certeza que nenhum choro vai durar tanto tempo e nenhuma alegria vai me tomar. É a certeza que o luto vai ser vencido, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, que a saudade uma vez por todas vai ser aplacada, que por fim não haverá mais nenhuma sentença e nenhum diagnóstico de morte, porque lá morte não existirá, nem enfermidade, nem Covid, nem câncer, nem crianças prematuras, nem de poucos dias. Não haverá crise das baleias, nem dos golfinhos, nem do urso polar. Todos estarão muito bem, porque lá é o lugar onde vamos chegar. Essa é a certeza de andar com Jesus. Ele não só resolve as nossas questões emocionais, internas e psicológicas. Ele resolve uma questão definitiva, por toda a eternidade. Andar com Jesus é ser filho. Andar com Jesus é entrar na família. Andar com Jesus é a certeza da esperança e a garantia da segurança. E Ele bem que deixou o recado e avisou: eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou preparar para vocês um lugar. Ele voltou de certa forma. Ele não nos deixou sozinhos, porque talvez você dissesse: porque eu me sinto tão só. Porque eu me sinto tão só, se eu sou dele, porque eu estou passando isso, porque talvez você não abraçou a Páscoa com Pentecostes, como bons católicos que nós somos, da descendência raçuda dos romanos. Talvez você abraçou a Páscoa sem abraçar o Pentecostes. Talvez a Páscoa para você seja muito mais ovos de chocolate, um período que você celebra depois do carnaval, um tempo que você tira para ir para Gravatá comer fundi. Talvez a Páscoa para você não é um abraço apertado com Pentecostes, porque se nós olharmos e percebemos, a Páscoa não acaba na Páscoa. Porque onde começa, desde o primeiro 14 de Nissan, começa já a contagem do Pentecostes, que é a contagem do homem. Então, para o messiânico, para o homem e a mulher que abraçou o fundamento judaico com a fé cristã, ele não encerra a Páscoa na Páscoa, ele começa tudo na Páscoa. Se você perceber, Jesus não subiu na Páscoa da ressurreição. Jesus ficou na terra. Jesus ficou na terra 40 dias. Ele ficou com os seus discípulos aparecendo. 40 ou 10? Não, 40, porque 10 a gente conta e dá um penta. É isso. Se a gente perceber, ele não encerra a história. Ele diz: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Paracletos. Então ele disse: eu estou indo, mas vou deixar a garantia. Eu estou indo, mas vou deixar o penhor. Eu estou indo, mas vou deixar o futuro de vocês, que vai cuidar de vocês até aquele dia.
Então o Espírito Santo assumiu o controle. Jesus passa, entra, deixa a porta aberta do céu, né? Da eternidade. O Espírito Santo desce. Assim que Jesus sobe, passa-se uns dias, o Espírito desce e já começa a cuidar da igreja. E já começa a fazer o papel do consolador, do amigo, do paracletos. Então não há razão de ficarmos só nenhum minuto, porque o Espírito vai ficar aqui até que tudo seja consumado. Quando o Espírito não estiver mais nessa terra, isso aqui vai virar uma loucura. Mas o Espírito vai cuidar da igreja, porque foi o Espírito Santo que fundou a igreja, lá no cenáculo. Então, você celebra hoje olhando para Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa. E você conta os 50 dias. Por que você conta? Eu não sei, mas Deus disse que era para contar da Páscoa 50 dias, contar o Homer. Homer quer dizer maduro. Homer quer dizer maduro. O grão maduro era levantado. Então tem que contar o Homer para saber que o grão está maduro. Porque o primeiro feixe já foi levantado na Páscoa. Porque o filho levanta para o pai e diz: pai, o primeiro feixe está pronto. Então a gente já sabe que vai começar a colheita. Só que o grão não fica maduro logo quando o primeiro fica bom. Quando você tem plantação, o primeiro fica pronto, quer dizer que vai levar um tempo para o resto amadurecer. Então na Páscoa ele levantou o primeiro filho. No Pentecostes ele levanta todos os filhos. Na Páscoa ele levantou: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Levantou o primeiro feixe. Por isso que Jesus é a primícia dos que dormem. Por isso que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Por isso que Jesus é a primeira colheita da primavera. Quando conta 50 dias, eu conto o homem, eu fico maduro. Todo mundo é levantado, porque todo mundo recebe o selo do Espírito Santo da promessa. Deus separa, Deus convoca, Deus delega e Deus estabelece que todos são filhos, porque todos terão a marca do Espírito, que é a presença do Filho. Por isso que Jesus é a primícia da Páscoa e ele é a primícia dos irmãos. Ele é o primeiro que ressuscitou. Então quer dizer que todos que creem em Jesus vão ressuscitar também. Quando Jesus ressuscitou, outras pessoas também ressuscitaram em Jerusalém. Está lá em Mateus, gente. Está lá bem claro que no dia que Jesus levantou, várias pessoas que tinham morrido estavam andando por Jerusalém. Então Jesus estava dizendo ali que a ressurreição dele foi tão poderosa, tão intensa, que desceu um espírito de ressurreição sobre Jerusalém e levantou os últimos mortos. Quem estava morrendo lá, que estava fresquinho, levantou. Então se Deus fez isso, Deus vai fazer de novo. E é a certeza que eu e você, nós vamos também ressuscitar. E naquele último dia vai ressuscitar todos os nossos amados que já partiram, que agora eles estão, Deus de vez em quando dá uma aberturinha assim no céu, né? E em Hebreus diz assim: nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Deus disse assim: Elias, vem cá por favor. Moisés, vem cá. Desce aqui, fala com meu filho ali. Pedro, Tiago, João, está tudo ali vendo. Mas vem cá, fala ali. No Monte da Transfiguração. Pedro disse: vou fundar uma igreja logo, vou botar um nome. Já estava pensando em botar um nome na igreja. Já estava pensando na igreja que ele ia fundar, né? Não, não é para isso agora. Mas Deus chamou eles do lugar que eles estão e apareceram. Tu acha que Deus não pode chamar minha avó, tua avó crente, alguém da tua família que já partiu, que orava por você e disse: olha lá ela pregando a palavra. Olha, tuas orações não foram em vão. Volta para o teu descanso. Eu só queria te dar um vislumbre. Tu acha que Deus não pode fazer isso? Tu acha que Deus não pode? Ele é o dono da vida e da morte. Ele fez isso. Ele fez isso por Moisés e Elias. Ele trouxe e eles conversaram com Jesus. Sabe? Isso é a certeza que há uma ressurreição, que há uma vida eterna. E Pedro estava lá e assistiu isso, presenciou isso. Então a vida de Jesus na Páscoa
É muito mais do que uma linhagem teológica. É muito mais do que um compromisso religioso na igreja. É a própria presença da vida vencendo a morte. É a própria presença da bênção vencendo a maldição. É a própria presença da pobreza sendo vencida pela riqueza. É a própria presença da noite sendo vencida pelo dia. É a própria presença do futuro vencendo o passado. A presença de Jesus na Páscoa muda tudo. Mudou até o calendário. Por mais ateu que as pessoas sejam do seu trabalho, amanhã é segunda-feira e eles vão ter que escrever no calendário 28. É 28 amanhã? 29 de abril de 2024, DC, depois de Cristo. Depois de Cristo, tudo mudou. Para o ateu, para o crente, para o católico, para o islã, para o judeu. Por mais que eles não aceitem, existe um DC, depois de Cristo. Eu espero que nessa Páscoa aí você não fique só no calendário. Que eu e você seja a resposta do DC. Que eu e você sejamos verdadeiramente uma resposta do depois de Cristo. Olha, eu conheci esse cara antes, mas depois de Cristo, como ele mudou. Olha, eu conheci essa mulher antes, mas depois do DC, ela é uma nova criatura. A Páscoa não é a gente descobrir a Páscoa judaica, nem a Páscoa católica, nem a Páscoa dos evangélicos. A verdadeira Páscoa é ter um encontro com o Deus que encarnou a Páscoa, que é Jesus Cristo. Jesus não celebrou a Páscoa, Jesus encarnou a Páscoa. Ele se tornou o Cordeiro da Páscoa. Ele se tornou o Cordeiro de sacrifício. Hoje, nós dizemos que seguimos a Jesus, mas nós não queremos fazer sacrifícios. Nós não queremos mais ser Cordeiro da Páscoa. Nós amamos vir para essa igreja porque tem um leão aí no muro. E olha, se eu tiver que ser leão e cordeiro, eu quero mesmo ser leão. Só que a gente esquece que Jesus, para se levantar leão, ele teve que morrer como cordeiro. Se você nunca morrer como cordeiro, você nunca vai ser um leão. A Páscoa é a gente escolher ser cordeiro. A Páscoa é a gente escolher que Jesus vai mudar a nossa história, a nossa vida, que a gente vai desejar fazer sacrifícios por Ele. Aí talvez você diga, mas todo o sacrifício já foi feito na cruz. Não precisa mais de um sacrifício. Ok, Paulo, e para que você naufragou? Paulo, por que você foi jogado por cima do muro da cidade? Pedro, por que você foi crucificado de cabeça para baixo? Por quê? João, por que você ficou na ilha de Pátimos? Porque me ensinaram um evangelho que todo o sacrifício já foi feito. Esse evangelho não é um evangelho de cruz, é um evangelho de coach, da igreja coach. Relacionamentos tóxicos, eu me livro. Sacrifícios nenhum mais, porque Jesus já fez. Só ando com quem me faz bem. Só vou a lugares que é confortável para mim. Não dou um passo que seja para eu morrer. Verdadeiramente nós celebramos a Páscoa, mas nós não colocamos a nossa mão no arado. Nós não negamos a nós mesmos. Tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. A nossa Páscoa está muito mais relacionada com um tipo de comida. Está muito mais relacionado com um tipo de lugar onde os milagres vão acontecer. Aliás, a gente segue Jesus muitas vezes pelo pão de graça e a multiplicação de peixes, mas nem todo dia teve multiplicação de peixe e pães de graça. Quem seguiu Jesus só provou desse milagre 2 vezes, só comeram o pão e peixe de graça 2 vezes. Ele estava querendo nos ensinar alguma coisa quando isso aconteceu. Ele estava querendo nos dizer que seguir a Ele é muitas vezes ser cordeiro para o matadouro, como Paulo diz: eu estou sendo enviado como ovelha para o matadouro. Eu sou entregue à morte todos os dias. Todos os dias eu sou entregue à morte. Nós nunca vamos celebrar a Páscoa se nós não decidirmos também morrer com Ele, para que possamos ser glorificados com Ele.
Não dá para celebrar a Páscoa e não abraçar a morte, porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode de maneira nenhuma frutificar. É morrendo todos os dias para o que eu quero, é morrendo todos os dias para os meus desejos. Páscoa está muito mais relacionado com aquilo que eu posso morrer do que aquilo que eu quero fazer a minha vontade. Porque quando eu morro, a vontade de Deus pode acontecer. Enquanto eu luto pela minha vida, luto pelos meus desejos, luto pela minha vontade, a vontade de Deus não pode acontecer. E a certeza que nós temos aqui na terra é que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Se milagres mudassem o caráter das pessoas, o povo do deserto era tudo crente. Mas daquela geração só saiu Josué e Caleb. Não é milagres que me mudam, não é milagres que me transformam. O que me transformou para eu estar aqui ministrando hoje não foi milagres, foi os juízos de Deus. Foi o juízo de Deus que me tornou o que eu sou. Milagres não mudam ninguém. A geração que mais provou do milagre foi a geração que saiu do Egito. Só 2. Tinha um espírito diferente. Se você tiver que pedir alguma coisa hoje, peça que Deus mate o seu velho homem, porque é Páscoa. Peça para Deus matar o velho homem. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e o siga. A vida de um homem e de uma mulher de Deus de sucesso não é o tanto que ele está vivendo, mas é o tanto que ele decidiu morrer todos os dias. Uma vida de sucesso não consiste em salvar a sua vida, mas em quanto você está disposto a matar a sua vida por amor a Jesus. Quem está disposto a ser o Cordeiro Pascual, a ser um Cordeiro de Páscoa, negando-se a si mesmo, caminhando, sendo entregue à morte todos os dias. Talvez você pense que vida difícil. Não, eu lhe digo que vida vitoriosa. Que vida vitoriosa. Porque o diabo não pode mais te matar. Porque bala perdida não pode te matar. Minha mãe essa semana disse a mim: minha filha, um pastor estava pregando e ele foi para uma comunidade, a bala perdida pegou nele e ele morreu. Eu disse: mãe, ele não morreu. Bala perdida não mata crente, mãe. Só quem mata crente é bala certa. Porque a nossa vida está com Jesus, escondida em Deus. E se o crente, a bala pegou ele, pode ter certeza que foi a bala certa. Porque o diabo não tem poder nenhum na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não tem bala perdida matando crente. Tem dia certo, hora certa, do dia que o Senhor chamou. Que maravilha, o diabo não tem mais poder. Que bênção, a enfermidade não tem mais poder. Que alegria, o Hamas não tem mais poder. Que alegria que o diabo perdeu o controle na minha vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Feliz Páscoa! Celebremos a Páscoa do Senhor. Celebremos com alegria. Porque o Filho nos libertou. As contas estão pagas. Não há acusação. Não há nenhuma acusação mais contra você. E se você não provou isso, você precisa provar.
Você precisa ver as coisas do mundo perdendo poder contra você. Você precisa experimentar e saber que você não terá mais medo de contas, medo de demônios, medo do passado, medo de qualquer estrutura, porque elas já foram vencidas. E tudo que nós precisarmos, Deus proverá. O Senhor fará. O Deus que levantou Jesus dos mortos, levantará a tua história, levantará a tua vida. Eu quero que você fique de pé para a gente louvar o Senhor, adorar o Senhor nessa Páscoa. Faça uma entrega essa noite. Talvez você ainda não fez uma entrega da sua vida. Talvez você ainda está negociando com o inimigo. Talvez você está negociando com as trevas. Talvez você está saindo de uma situação para outra, pulando da janela, entrando pela porta. Talvez você esteja dando um nó em pingo d'água, tentando sobreviver, um pouco com a cabeça para fora d'água, tentando respirar, mas está se afogando. São tantas coisas, mas hoje Deus não quer que seja assim. Deus quer dar um fim ao seu caso de amor com a miséria. Deus quer dar um fim ao seu caso de amor com a depressão. Deus quer dar um fim ao seu caso de amor com o medo. Deus quer dar um fim a toda história triste, a toda história maligna que te prendeu, que te arruinou. As sentenças que você andava, acabou. Uma vez que sua vida está resolvida com Jesus, ela vai se resolver em todas as outras áreas. Por muito tempo a gente tenta resolver nossas vidas. Resolve aqui, resolve com o pai, resolve com o irmão, resolve ir lá. E você percebe que você está só trocando 6 por meia dúzia. Mas quando você resolve sua vida com Jesus, você resolveu sua vida completamente. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é aquele que era, Ele é aquele que é e Ele é aquele que há de vir. Ele é o Deus que libertou do Egito. Ele é o Cristo que foi para a cruz. E Ele é o Rei que está voltando. Jesus é o Senhor. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque Jesus é o Senhor. E eu queria que a gente adorasse. Não é violento, mas é sobre a cruz. É sobre Jesus. Porque eu quero dar um tempo e uma oportunidade. Primeiro, para quem já é crentão, é hora de se consertar. É hora dos nossos consertos. Porque é Páscoa do Senhor. Na Páscoa Deus deu nome à família. Na Páscoa Deus libertou o seu povo. Na Páscoa Deus escolheu o seu povo. Na Páscoa Deus cancelou o escrito de dívida, justificou, redimiu e direcionou para o futuro. Então é um ótimo momento para você fazer isso, porque o ano inteiro vai responder à atitude que você toma no primeiro mês do cabeça do ano. Porque nós vamos contar o homem a partir de amanhã, 50 dias. Aí ele vai nos selar. Então eu quero aproveitar esse momento. Eu não sei como você está, como você chegou aqui, mas não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Hoje você pode finalmente dar um checkmate no diabo que você tanto esperou. Quando a gente tem um gigante maior do que a gente está lutando, a gente chama o irmão mais velho da gente para resolver. Eu me lembro que eu entrava em fria, quando eu morava no interior, e eu aprontava algumas coisas, e eu me lembrava, preciso chamar meus irmãos, porque eu sabia que eles iam resolver o que eu tinha aprontado. Eu nunca chamava meu pai e minha mãe, porque eu tinha medo de apanhar, medo de levar carão, medo de ficar de castigo. Eu tinha que chamar alguém que me entendesse, que era parecido comigo e que me defendesse. E eu lembrava, eu tenho um irmão mais velho, eu vou lá chamar meus irmãos. Você tem um irmão mais velho. Você tem um irmão mais velho hoje aqui. Esse seu irmão desistiu de ser filho unigênito. E ele se tornou primogênito para você entrar na família. Então pode chamar ele hoje. Se o gigante é maior do que você, se a luta está maior do que você pode suportar, há um nome que não falha.
E diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus. Olha, hoje é um dia tão importante nos céus e na terra. E é muito difícil você viver como prisioneiro, livre, mas não é liberto. Você pode ir para qualquer lugar e fazer o que quiser, mas não consegue ser liberto para fazer o que quiser. É livre, mas ainda está preso. Preso ao pecado, preso ao passado, preso ao medo, à depressão. Sabe por quê? Porque não adianta só tornar o povo livre. Ele tinha que tornar o povo liberto. Deus tornou o povo livre do Egito, mas o povo não estava liberto do Egito. Hoje, Jesus não só quer tornar você livre, que você pode ir aonde quer, mas Ele quer tornar você liberto. Porque quando a gente é liberto, a gente escolhe onde a gente vai. Aí existe o poder de escolha em alguém que já foi liberto. E eu quero convidar hoje aqui, quem ainda não fez essa aliança, quem ainda não fez essa decisão, ou talvez fez e caiu, pecou, e o diabo está sempre acusando, está sempre apontando. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu saí da igreja e dei uma volta no mundo. E eu me lembro o quanto o inimigo me acusava nesse tempo. Eu me lembro que uma das pessoas que eu mais amo na minha vida é minha avó. E eu me afastei dela. Eu não conseguia mais abraçar minha avó como eu abraçava. Eu não conseguia mais sentar com ela como eu sentava. Ela não mudou comigo, mas o pecado tinha entrado no meu coração. E eu me sentia tão condenada que eu não conseguia mais ficar junto dela. O pecado faz isso com a gente. Nos separa das pessoas que a gente mais ama. Nos separa das pessoas que apontam para o nosso destino. Nos afasta da conexão da nossa vitória do amanhã. Deus quer habilitar as gerações. Deus quer redimir o nome da nossa família. Deus quer restaurar a nossa história. E talvez seja você que vai fazer isso hoje. Talvez você vai ser o primeiro a levantar a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez você vai ser o primeiro hoje a dizer: eu quero ser cordeiro, eu quero ser ensinável, eu não quero mais andar como eu andei, eu não quero mais falar como eu falava, eu quero ser uma nova criatura. Não se preocupe com os outros, porque os outros não vão resolver seus problemas amanhã. Eles não vão estar lá quando você chorar,
não vão estar lá quando você passar por lutas. Agora é você e Jesus. Se você fizer uma escolha por Ele, vai valer por toda a eternidade. Um dia eu escutei isso. A gente faz um monte de escolha ruim aqui na terra, mas uma escolha boa pode fazer valer por todas as ruins. Basta uma escolha por Jesus. Então, se você está aqui, eu não ia fazer o apelo, mas eu voltei ali, fofinho, disse, tem apelo. Eu disse, então, bateu com o que estava no meu coração. Eu quero que enquanto a gente adora, você venha aqui na frente, para a gente plantar você na família. Plantar você na família. Quando o diabo olhar para você, ele vai ter que reconhecer que você é da família de Deus, que você tem um irmão mais velho, e que se mexer com você, mexeu com seu irmão. Pelo sangue que venceu na cruz, é tu que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus, que a gente não saia daqui hoje, Senhor, sem aqueles que Tu queres escrever o nome deles no livro da vida, que eles venham participar, Senhor, da festa, da mesa, do banquete do Cordeiro. Senhor, há um casamento sendo preparado, há um casamento sendo preparado na eternidade. E nós sabemos que o inimigo tem trabalhado arduamente para impedir as famílias serem libertas, porque a Tua palavra diz, crê tu e tua casa será salva. Há uma promessa geracional, e a família 61 anda nessa promessa geracional. Os nossos filhos têm porção dobrada, os nossos netos estão crescendo no temor do Senhor. Senhor, nós sabemos que a maldição vai até 4 gerações, mas a bênção vai até 1000. Nós queremos hoje levantar a bênção de 1000 gerações. Essa é Páscoa do Senhor, a festa da bênção geracional, a festa que o Senhor estabeleceu
que até hoje o povo que foi liberto do Egito é o povo que está aqui agora. Nós somos a descendência que saiu do Egito. Nós somos a descendência que venceu o Mar Vermelho. Nós somos a descendência que venceu o Faraó e seus cavaleiros. Nós somos a descendência que venceu Golias. Nós somos a descendência que conquistou Canaã. Nós somos a descendência que não pôde os leões nos devorar, nem a fornalha de fogo nos parar. Nós somos a descendência milenar, realeza, que entrou como povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, sacerdócio real. Que isso se estenda para todas as famílias essa noite, que se estenda como um manto sobre essa casa. Não deixa ninguém que está aqui hoje, Pai, não permita, Pai, que se tem alguém aqui, Pai, que ainda não entregou sua vida a Ti, não vá para casa, que não vá para casa sem levar esse legado geracional. Porque a palavra que eu pus nos teus lábios não se apartarão dos teus lábios, nem dos lábios dos teus filhos e nem dos filhos de teus filhos, desde agora e para sempre. Eu oro para que todo espírito de vergonha, todo espírito de medo, todo espírito que atua para prender as vidas geracionais, eu oro para que seja detido. E aquele que precisa vir ou aquela, Senhor, que venha, que nada mais detenha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para o teu reino e para a tua glória, para o teu reino e para a tua glória, para o teu louvor, para o governo de Yeshua, que seja quebrado cadeias, que seja quebrado cadeias, que seja quebrado cadeias. Porque quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Satanás, você sabe que você perdeu. Satanás, você sabe que perdeu. Você sabe que você não pode contra o sangue de Jesus. As vidas que estão aqui são de Jesus. Esse ambiente é tomado pela glória de Jesus. Essa casa é do Senhor. Aonde pisar a planta dos nossos pés é território do Senhor. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Que as cadeias sejam quebradas. As cadeias sejam quebradas. Nós estamos saqueando o inferno, vidas que estavam aprisionadas. Nós dirigimos hoje 3 horas seguidas, gente. Estamos sem dormir, eu e Fofinho com 2 netos fazendo a obra. Mas eu sei que tem um pulsar de vida essa noite aqui. E o cansaço não vai deter. O inimigo não vai segurar. Porque Deus está libertando gerações. Essa é uma festa geracional. Páscoa é geracional. A bênção de gerações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é o nosso Deus. Que a bênção de Abraão seja estabelecida hoje em nossas vidas, através de Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 3,14. E se o Filho te libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Cadeias sejam quebradas, cadeias sejam quebradas, cadeias sejam quebradas, cadeias sejam quebradas. Oh, rebalabaxere, balabaçou, rebalabaxere, andelemara, balabaxe, rebalabaxere, candalabaçore, andelemai, ribalabaxere, candalabalabaxou, rebalabaxere, balabaçou. Oh! Cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas. Se o Filho te libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Podemos cantar cadeias quebradas, Tashkobs, sabe? A tradução em português. Eita, o louvor está me devendo maravilhosa graça, né? Não, mas tem. Mas vai cadeias quebradas.
Tem mais. Tem mais. Hoje o inimigo perdeu na sua vida. Você hoje vai vir aqui. Você hoje vai vir aqui à frente. Se você estiver sem força, levante o braço, que a gente vai buscar você. Quando o anjo se levantou, tirou a família de Ló pelo braço. Hoje é seu dia. Hoje é o dia que o Senhor fez. Rebalabaxê, rebalabaçou. Oh, rebalaie, rebalabaxê. O Espírito de Deus está aqui. Erebaie, remanara, balabaçou. Solta, solta. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder do nome de Jesus. Violência. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder do nome de Jesus. Vamos, igreja! A poder do nome de Jesus. Veja as cadeias quebrando. A poder do nome. Você está saindo das prisões. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder Saia! do nome de Jesus. Diga ao povo que marche. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. Vamos ouvir a igreja. Ouço cadeias quebrando. Vamos. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando.
um exército surgir pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos, um exército surgir. Enquanto nós estamos adorando, não só são as vidas que estão saindo das cadeias, mas a nossa vida também, cadeias de relacionamentos, cadeias de medo, cadeias de depressão, há cadeias quebrando hoje nessa casa. Essa Páscoa você sai mais livre, essa Páscoa você vai subir mais alto, essa Páscoa você vai andar numa autoridade nova. As festas são festas, Deus dá patente a seus filhos das festas, Deus dá patentes de autoridade na festa. Então a gente vai cantar a última estrofe e você vai colocar uma cadeia da sua vida hoje que precisa ser vencida. Aleluia, aleluia. Precisa ser vencida. Olha, a gente guerreou e as vidas estão saindo das cadeias, dos calabouços, mas você também está saindo. Você também está sendo liberto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os argumentos de Satanás estão todos cancelados da minha vida. Ele não pode mais tocar na minha vida, porque eu tenho um dono, e esse dono me comprou pelo sangue do Cordeiro. Não há necessidade de chorar. Apocalipse 5:5. Mídia, por favor. Hoje eu não li Bíblia, mas hoje eu dei a Bíblia. Põe aí, mídia, por favor. Apocalipse 5:5. Põe aí. Antes da gente adorar. Apocalipse 5:5, mídia. Aleluia. Aleluia. A gente vai ler isso junto agora. Que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela faz o que apraz. A palavra de Deus é poderosa. Então dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora! 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 Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar.
Aleluia. 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 Vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui essa noite? Vocês estão queimando a ponte para o passado. Nós nunca mais seremos os mesmos. Você, meu amor, está tomando uma decisão por você e por esse bebê. Você, Jasmine, que linda. É primavera em Abib e você trouxe Jasmine. Esse bebê, essa menina linda, já vai nascer na terra da promessa. Eu não sei em que tempo na sua vida ela foi gerada, mas hoje ela já nasce debaixo de uma promessa. E você encontrou uma família para você gerar e ter a sua neném nessa casa. E ela vai encontrar tios e tias. Ela vai encontrar uma família. E mais do que tudo, ela vai ter pai. Ela vai ter um pai que nunca falha. E nunca falhou. Você vai dar a ela o que você não teve. Você vai apontar o destino para ela, que você não experimentou. Porque para cada vergonha, exultaremos em dupla honra. A gente pode ter sido criado no deserto, mas nossos filhos nascem na terra prometida. Senhor, vamos orar assim? Senhor Jesus, eu hoje quero entregar a minha vida a Ti. Hoje é Páscoa e eu recebo o sacrifício que o Cordeiro fez por mim. Ele pagou minha dívida. Ele resolve o meu passado. Ele abraça o meu presente. E Ele providencia o meu futuro. Por isso, nessa noite, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu faço aliança com Ele. E eu recebo a vida eterna como dádiva, como um presente dessa aliança. Pai, como igreja, nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Como são preciosos para Ti e como são preciosos para nós. Pai, obrigada porque encontramos as nossas irmãs e o nosso irmão que estava perdido. Eles acabaram de ser achados. E há alegria nos céus. Eles estão tomando a decisão que vai fazer com que toda a casa deles sejam alcançados no Teu tempo. A partir de hoje, repousa sobre eles uma promessa. Crê tu e a tua casa será salva. Crê tu e a tua casa será salva. Nós profetizamos agora que eles são palmeiras verdejantes e viçosas, plantadas nessa casa e que darão o seu fruto no tempo apropriado. Eles serão bênção para essa casa e essa casa será uma bênção para eles. E a partir de agora, eles são da família de Deus e o inimigo não poderá mais impedi-los de viver o teu propósito. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança, pelo sangue do Cordeiro, é Páscoa! Pastor Romero, vocês agora vão receber uma lembrancinha do Pastor Romero, para você lembrar desse dia. Vão ser acompanhados. Amém. E a igreja dá uma salva de palmas e grita: Vá! 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 Eles agora têm família. Família, como todo encerramento que a gente tem todo ano, nós vamos ter um encerramento com a dança profética, que a gente entende que passos proféticos e dança e celebração também é festa. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Miriam pegou o pandeiro e começou a dançar e a rimar.
E é por isso que a celebração vai ser com dança, com celebração e vida. E quando a gente terminar, você já está convidado para mesas que estão servidas as primícias da Páscoa. Amém? Deixa eu dar logo a bênção a você. Amém? Porque quando terminar a dança, vocês vão ficar livres para desfrutar do ambiente. Querido Deus, obrigada, Paizinho, por tudo que tu fizeste essa noite. Pelas maravilhosas bênçãos que tu derramaste. Porque tu és um Deus de amor, um Deus que celebra a nossa história, a nossa vida, tornando a nossa vida frutífera, tornando a nossa vida próspera e nos dando sucesso naquilo que a gente faz. Que essa festa seja uma marca profética sobre cada família dessa casa, sobre cada família que nos assiste. Que hoje os portões estejam abertos para que as bênçãos que não podem ser contadas estejam sobre essas famílias e sobre a nossa casa e sobre todos aqueles que estão conosco agora ligados em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus, e sejam sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Deus abençoe. Vamos esperar a dança para celebrar com muita alegria esse final da nossa noite. Em nome de Jesus. Deus abençoe. A primeira Páscoa apontava para um cumprimento que haveria de acontecer em Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que cumpriu a Páscoa na cruz. Tragada foi a morte pela vida. Ele ressuscitou, anunciando uma Páscoa no reino vindouro, nas bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa celebração. O Rei da Glória voltará como um guerreiro valente, vestido de majestade e poder, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor e Rei. Abram-se, ó portais eternos, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.